Então, em Efésios capítulo 6, de 13 a 20, é o nosso texto que temos usado aí como base. Logo depois de estar lendo esse texto, o Ministério de Louvor vai estar cantando mais um louvor, ok? Então, Efésios capítulo 6, de 13 a 20. Hoje será a última mensagem sobre a armadura de Deus. Efésios, capítulo 6, de 13 a 20. Diz assim o texto. Os irmãos encontraram? Amém. Diz assim: por isso, vistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito. Hoje nós estaremos falando sobre a espada, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada uma mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem, para que permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Pai querido, Pai amado, nós estamos diante, Senhor, da sétima mensagem e última mensagem a respeito da armadura de Deus. Que o Senhor, ó Pai, possa falar no coração do teu filho, da tua filha, assim como o Senhor falou no meu coração, Pai. E que nós possamos sair daqui edificados, ó Pai, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dentro dos avisos, eu esqueci de dar 2 avisos, né? O primeiro dele é que eu tenho um amigo, né? Pastor, ele tirou 30 dias de férias, né? E ele falou: pastor Edson, você poderia estar me ajudando, né? Mandando lá, graças a Deus nós temos aqui 2 seminaristas, 2 pastores, né? Então, disse para ele que nós estaríamos o ajudando ali, né? Então, hoje, o seminarista Caio foi pregar, né, na Igreja Batista do Alto Alegre. E domingo que vem, eu vou ficar livre do Donizete, que aí né? Quero avisar para os irmãos também, né, que no sábado eu estarei pregando nos 25 anos da Igreja Batista do Jardim Augusto. Eu tive o privilégio de estar pregando em 4 aniversários de igreja este ano, né? Muito bom. Pois bem, meus irmãos, a armadura de Deus. Hoje nós estaremos finalizando, né, essa série de mensagens com a 7ª mensagem sobre a armadura de Deus. Pois bem, a espada que nós iremos falar hoje, espati no grego, né? Ela tem o significado de poder e força, né? Esse é o significado
da palavra espada. Mesmo porque nós vemos nesse texto que o apóstolo Paulo, ele cita aqui a palavra, né, de fato, ele faz uma comparação com a espada com a palavra. Né? Ele diz que a palavra, ela é a espada. Os soldados romanos, né, como nós estamos falando a respeito da armadura de Deus, então vamos voltar um pouquinho. Quando o apóstolo Paulo ele estava preso em Roma, em algumas situações, 2 situações, ele foi preso. A primeira vez, essa prisão foi domiciliar, e a segunda prisão dele foi na masmorra chamada Marmetina. Da Marmetina, então, o preso só sairia dali em 2 situações. A primeira, ou ele saía com lepra, ou ele sairia morto daquele lugar. E o apóstolo Paulo, então, ele vê um soldado romano, um guarda da soldada, o guarda específico do imperador romano, que era a guarda pretoriana. E ali, meus irmãos, ele descreve toda a armadura, ou todos os artefatos, né? Toda a hidromedalha ali do soldado romano, a qual eu estive pregando cada uma as características. E ele então fala da espada. E a espada que era muito usada naquela época pelos soldados ali da guarda pretoriana era justamente a espada de 2 gumes. Por que a espada de 2 gumes? Porque ela tinha 2 cortes. O corte da espada de 2 gumes era um corte muito afiado, era um corte letal, era um corte a qual, quando aquela espada entrava, a morte era instantânea. Mas quando, meus irmãos, nós falamos a respeito da espada, quando nós falamos a respeito do Espírito, e o apóstolo Paulo faz alusão ao Espírito, à palavra, em algum momento, meus irmãos, e justamente nesse momento, o apóstolo Paulo está falando do próprio Jesus. Porque a palavra em si é o próprio Jesus. Então, meus irmãos, quando o soldado da guarda pretoriana, ele estava guerreando com o seu oponente ali, ele não tinha outra intenção a não ser de acertar a sua espada no coração do oponente. Seria golpe baixo, né? Seria deslealdade o soldado ali acertar então a sua espada em outro lugar. Numa luta então de um soldado pretoriano, jamais ele acertava então a espada na perna do seu oponente, muito menos nas costas, na cabeça nem pensar, mas o alvo dele era justamente o coração. O coração era o alvo da sua espada. Quando ele alcançava o coração do seu oponente, certamente era a vitória ali do soldado. Porque quando ele acertava o coração, ele acertava o cerne do seu oponente, o cerne do soldado. Pois bem, meus irmãos, quando ele acertava o coração do oponente, quando o soldado da guarda pretoriana, ele acertava ali com a sua espada de 2 gumes, o coração do oponente, algumas coisas ali, algumas características aconteciam dentro daquela morte. Primeiro, era uma morte instantânea. Mesmo porque ele iria virar suas costas para atacar outro soldado. Então, ele sabia de fato, ele era um guarda preparado para acertar o coração. E ele sabia quando ele acertava o coração do oponente. Por que ele sabia? Pela maneira que o soldado, digamos que o seu adversário caía. Olha só. Quando ele acertava ali a sua espada, só a maneira do seu oponente cair, ele sabia de fato que ele tinha acertado o coração, que ele tinha acertado o âmago ali da sua espada. Até a maneira de cair, como ele caía,
Ele tinha certeza que ele tinha acertado o coração, mesmo porque quando ele ia combater outro soldado, ele virava as costas para aquele que ele tinha morrido. Olha só, aquele que tinha morrido, que ele tinha matado. Olha só que interessante. Então, nós vemos que quando a espada acertava o coração, a morte era instantânea. Outra coisa, o alvo era alcançado. E ele dava para o soldado, para o seu oponente, né? Ele dava naquele momento uma morte honrosa também. Porque matar um soldado, acertar com a espada o coração, significava dar ao seu inimigo uma morte honrosa. Olha só, que interessante, né? Que algo interessante. Quais os objetivos? Quando a espada do Espírito, a palavra de Deus, está em nós, quais os objetivos de Deus para as nossas vidas quando a palavra nos alcança? Quando nós recebemos essa palavra, o que diz Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois, que penetra até a divisão da alma, juntas. Só quem pode fazer isso, meus irmãos, de fato, é a espada. Uma espada de dois gumes, uma espada afiada. Somente essa espada é que pode dividir até a alma do espírito. Eu, como não creio em corpo, alma e espírito, né? Eu não creio na tricotomia, né? Eu ensino à igreja que alma e espírito são as mesmas coisas. Isso não é heresia, não vai ninguém para o inferno por causa disso, né? Mas nós vemos que o texto diz, eu não quero também influenciar você, mas o texto diz que uma espada de dois gumes, a palavra de Deus, é capaz de dividir. Não está falando que divide, que é capaz, é diferente. Por isso que eu creio então, né, na dicotomia, é capaz de dividir. Eu sei que tem pessoas que pensam diferente de mim, mas uma espada de dois gumes é capaz de dividir. Nós vemos também Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, que ele diz o seguinte: procura apresentar-te aprovado, obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Meus irmãos, olha a técnica de um soldado pretoriano. Essa palavra manejar no grego é alguém que consegue fazer um malabarismo. E um malabarismo de tal forma que ele é capaz de cortar com uma espada um fio de cabelo em pé, partir este fio no meio. Por isso, quando o apóstolo Paulo diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, meus irmãos, é alguém que é capaz de dividir um fio de cabelo com uma espada, não um fio deitado, mas um fio em pé. Já pensou? Já pensou a eficiência desse que está manejando? Mas também a palavra do Senhor diz, em João capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o verbo. Quem era o verbo? O próprio Jesus. Quem é esse verbo? A própria palavra de Deus. E quando essa palavra entra nos nossos corações, é o próprio verbo encarnado do próprio Jesus. Então o apóstolo Paulo está nos mostrando, está nos dizendo, meus irmãos, que quando nós alcançamos a palavra, nós alcançamos Cristo nas nossas vidas. Miqueias capítulo 5, versículo 2 diz: e tu, Belém Efrata, desde que pequeno dentre as milhares de Judá, de ti sairá um guia, cujas suas origens são desde a eternidade. De quem que o profeta Miqueias está dizendo? Do próprio Jesus. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz: porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Como ele se chamará, meus irmãos? Maravilhoso, quem mais?
é esta palavra que nos alcançou. Palavra essa que o próprio Cristo, Ele entra nas nossas vidas através do próprio Jesus. E quando nós temos, meus irmãos, Cristo nas nossas vidas, essa palavra se torna viva, essa palavra se torna edificante nas nossas vidas. Quando nós temos esta palavra sobre as nossas vidas, não há praga que chega nas nossas tendas, não há doenças que vêm até nós. Mas a doença que o pastor está dizendo aqui é aquela doença que o próprio profeta Isaías disse. O que o profeta Isaías disse certa vez? Que ele carregou sobre si todas as nossas enfermidades. A gripe? Não. Coronavírus? De forma nenhuma. O câncer? Também não. Mas ele carregou sobre si os nossos pecados, as nossas mazelas, os nossos erros cruciais, as nossas querelas. Foi justamente isso que o Senhor levou sobre si. Portanto, meus irmãos, quando nós temos a palavra de Deus nas nossas vidas, nós temos tudo. Quando nós temos a promessa, a palavra do Senhor sobre as nossas vidas, nós temos a espada. E essa espada foi fincada no meio dos nossos corações. Essa espada não nos alcançou pela perna, essa espada não nos alcançou pelo braço, mas ela atingiu os nossos corações. Em primeiro lugar, que a nossa morte para este mundo seja uma morte instantânea. Se um dia de fato nós morremos para este mundo, que essa morte seja instantânea. Não tem como eu estar morto hoje para os pecados, para as mazelas, e amanhã eu ressuscitar esse velho homem que um dia estava morto, que um dia estava crucificado. Não tem como. Que essa morte seja uma morte instantânea, que eu possa a cada dia crucificar, não o meu eu, porque se eu tirar o meu eu tiro quem eu sou, mas todo o meu orgulho, né? Eu vejo muitas vezes alguns pregadores: Senhor, tira o meu eu. Sem o meu eu, eu sou quem? Né? O meu eu é a minha alma, o meu eu é os meus desejos, o meu eu é as minhas vontades, mas não tira o meu eu, mas tira o meu orgulho, tira de mim aquilo que não presta, aquilo que eu sou falho, aquilo que não edifica a minha vida. Isso sim, o Senhor deve tirar de mim. Então, quando nós, certamente, meus irmãos, morremos para este mundo, a palavra de Deus, ela entra nos nossos corações como a espada, ela atinge os nossos corações de cheio. Olha o que diz Gálatas capítulo 5, versículo 19. Olha, quando nós não morremos para Cristo, olha o que acontece. Ora, as obras da carne são manifestadas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Isso é Bíblia, não é o pastor que está falando. Quando nós não somos atingidos por essa espada, que é a palavra, que é o próprio Jesus nas nossas vidas, essas coisas as quais eu li, elas acabam se levantando nas nossas vidas. Mas, contudo, ainda diz a palavra de Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Portanto, meus irmãos, o nosso Deus, ele é tão bom, tão maravilhoso, que ainda que venhamos a cair numa dessas palavras as quais eu citei aqui, o Senhor é tão bom, é tão grandioso, a sua graça é tão grande para conosco, que mesmo assim, o seu perdão, quando nós nos arrependemos, o seu perdão é capaz de fazer com que nós nos redimimos perante o Senhor.
A pergunta que eu faço para você nessa noite: essa palavra está infiltrada no seu coração? Essa espada atingiu o cerne do seu coração, do seu corpo, de fato? Quando nós temos a palavra de Deus dentro de nós, meus irmãos, nenhum mal, ninguém faz nenhum mal para nós. Quando nós alcançamos esta palavra, quando essa palavra está inserida dentro das nossas vidas, nós temos um espírito de retidão. Nós somos retos perante o Senhor. Sabe o que é isso? Ser alguém reto é alguém que olha para Cristo, é alguém que olha para o Senhor. E assim como o soldado romano atingia a sua espada o seu oponente, o seu inimigo, e matava, a palavra do Senhor também, quando atingiu os nossos corações, Ele nos matou. Mas nos matou para a vida, não para a morte. Para a vida, porque a partir disso a promessa do Senhor está sobre nós. E a morte, porque nós não somos mais deste mundo. Agora estamos vivos, através da espada, através da palavra que entrou nos nossos corações. Essa palavra também ela serve como âncora. Ela é a âncora para as nossas vidas. Essa âncora, ela se chama Jesus. Ele é a âncora das nossas vidas. A palavra âncora no grego, arkirá. E os irmãos sabem que quando então o navio ele chega no seu porto, ele chega no seu destino, a primeira coisa ali que os marinheiros fazem é jogar a âncora do navio, né? E aquela âncora então ela se agarra na terra. E a âncora ela significa então apoio, abrigo, proteção, é algo sólido. A âncora ela só tem firmeza quando ela bate no chão. A âncora só tem firmeza quando ela bate na terra. Somente quando ela está arraigada, ela tem alguma função. Se o marinheiro jogar a âncora, né, digamos que no meio do oceano, ela não tem nenhuma utilidade. Mas se ele jogar a âncora num lugar sólido, num lugar firme, pode ter certeza que os tripulantes daquele navio encontraram apoio, abrigo e proteção. O Senhor Jesus, Ele é a nossa âncora. E quando nós alcançamos Jesus, nós alcançamos apoio, nós encontramos abrigo e nós encontramos proteção. Que o Senhor Jesus seja a sua âncora. E que a espada encarnada no próprio Cristo, que Ele possa ter atingido você de tal forma que nada venha te atacar, que nada venha tirar a sua paz, que nada venha tirar a sua alegria. Meus irmãos, às vezes eu vejo testemunho de cristãos que coisinhas pequenas tiram as suas alegrias, quer elas tiram a sua paz. E quando nós temos a palavra dentro de nós, quando a palavra está embutida em nós, é como então a proteção ali, chamada escudo, como eu tinha pregado, que precisava ficar encharcado de água, a ponto que quando os inimigos tacavam os dardos inflamados, as flechas, quando pegava no escudo, o escudo então apagava os dardos inflamados, e aquelas flechas que eram lançadas, elas caíam, porque o escudo estava encharcado de água, e também, em algum momento, eles estavam lustrados pelo óleo. Meus irmãos, quando nós temos de fato essa palavra em nós, quando essa palavra está dentro dos nossos corações, essa palavra que se fez carne, logo após essa palavra que se fez espírito, quando essa palavra habita em nós de fato, as coisas deste mundo não mais nos prejudicam.
É claro que nós temos as nossas preocupações, é claro que nós temos as nossas dificuldades, porém, nós temos a palavra de Deus embutida em nós. Nós temos a palavra de Deus em nós, e ela é viva, ela é eficaz, e que nós, como servos de Deus, possamos manejar bem esta palavra. Lembro que numa dessas mensagens eu disse que 80% dos nossos problemas, das nossas dificuldades, jamais irão acontecer. Então, do que nós devemos ocupar as nossas mentes? Nós devemos ocupar as nossas mentes daquilo que nos dá esperança, daquilo que nos dá alegria, daquilo que tem de fato sido sólido, daquilo que tem sido constante nas nossas vidas, meus irmãos. Quando nós temos essa palavra, quando essa palavra está imbuída nos nossos corações, nós temos firmeza. Como que alguém de fato pode ficar tranquilo, tendo um filho na UTI, tendo um pai na UTI? Como que alguém pode ficar tranquilo? Tem alguém que tanto ama internado num lugar tão distante. De que forma? Se não for pelo Espírito Santo de Deus, que nos traz o bálsamo, que nos traz a alegria, que nos traz a esperança. E a nossa esperança é Jesus. Quando o apóstolo Paulo então escreve para a igreja de Filipos, nós vemos lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo ali inserindo, colocando dentro da mente daqueles irmãos um verdadeiro axioma. Olha o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelência ou digno de louvor, pensai nessas coisas. Você já parou para pensar? Você em algum momento já fez uma reflexão? As coisas que te tiram a paz, as coisas que trazem tristezas para os seus corações, são coisas sólidas ou coisas invisíveis? São coisas invisíveis. Isso é o que tem muitas vezes tirado a nossa paz. Quando nós temos essa espada, quando essa espada atingiu os nossos corações, quando nós obedecemos essa palavra e nós vivemos esta palavra, quando nós vivemos Jesus, pode ter certeza que nós, em algum momento, aprendemos mais a se lidar com as doenças, com as dificuldades, com os problemas. Quando nós temos Jesus, pela sensibilidade do Espírito Santo, nós temos o maior proveito, tiramos o maior proveito da vida. Eu gosto muitas vezes de indagar o Senhor e falar para o Senhor o seguinte: Senhor, eu já fiz de tudo, da minha parte eu não tenho mais nada para fazer, agora é com o Senhor. E quando a gente age desse jeito, o Senhor diz assim: se agora é comigo, então deixa. Mas o maior problema muitas vezes é chegar nessa plenitude, né? Ou chegar nessa maturidade de colocar certas coisas na mão do Senhor. Mas quando nós colocamos certas coisas nas mãos do Senhor, e quando nós pedimos para o Senhor agir, pode ter certeza que da sua boca virá a melhor resposta para as nossas. Que você possa crer nisso. Que a palavra do Senhor possa estar a cada dia viva no seu coração. Que você possa ter esta certeza que o Senhor morreu na cruz por você. Mas em algum momento, essa espada alcançou o seu coração, atingiu o seu coração. E você então passa de criatura, de alguém que foi criado por Deus, você passa a ser filho e filha de Deus. Amém. Que essas séries
que essa série de mensagens possa ter falado no seu coração, né? E que a cada dia você possa se lembrar que você é um verdadeiro soldado do Senhor, né? E o soldado ele não pode abaixar a cabeça, o soldado ele tem que olhar sempre adiante, ele tem que sempre olhar para o Senhor. Ele não pode tirar a visão do inimigo, mas a sua visão central deve ser em Deus. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que o Senhor nos guarde sempre através da tua palavra que está em nós. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Palavra essa que não volta vazia. Palavra essa que um dia nos alcançou. E se hoje nós estamos aqui, é porque nós somos alcançados por esta palavra. Um dia a espada entrou nos nossos corações, fomos atingidos por ela. E nós te agradecemos por isso. Que a tua palavra, que é viva e eficaz, possa a cada dia permanecer em nossos corações. Que as promessas do Senhor a cada dia possam estar vivas nas nossas vidas, para a sua honra, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém.